Ele é médico e vai falar sobre a toxina botulínica. Cristiano Milani, venha pra cá. Por acaso é parente do meu saudoso amigo Milani, o ator? Infelizmente, Milani? Não, acredito que não. Talvez a família, ela veio de uma mesma região da Itália, mas se dispersaram quando vieram para o Brasil. Não sei se houve algum problema no relacionamento entre os familiares, porque eles vieram todos da mesma região, da região de Rovigo, na Itália. Então, não tem Milani que não tenha saído de lá. Então, quer dizer, a família saiu de lá. Saiu. O que é a toxina botulínica? Bom, a toxina botulínica, Jô, é uma substância que, na verdade, é um veneno. Toxina é veneno. Ela está presente na humanidade já há muitos anos, já de longa data. E os primeiros relatos ocorreram da provável utilização dela já no Império Bizantino. Começaram a observar que utilizar produtos em conserva, embutidos principalmente como as salsichas, poderia provocar o aparecimento dessa bactéria e a morte de pessoas. Isso já era descrito naquela época, mas ainda não tinha esse nome, toxina botulínica. Desculpa, sem querer te interromper, já interrompendo. A pessoa sendo contaminada por essa toxina, quanto tempo para ela curar ou se há possibilidade de cura quando não há o remédio? É difícil. Antigamente, como é que era? Não se sabia, não se tinha ideia ainda de que os alimentos contaminados poderiam trazer a morte à pessoa, né? Essa doença. Aí a pessoa morria. Não, eu digo quando já se sabia que aquilo... Quando já se sabia, isso já aconteceu só no século XIX, na Alemanha. Essa história começou mais recentemente, 200 anos para cá. Botulismo. Botulismo. Botulus vem de salsicha. Então, houve um alemão, o Justinus Kerner, quem fez esse primeiro relato da toxina e associou, ele chamava ainda de veneno das salsichas. Veneno das salsichas? Veneno das salsichas. Os alemães gostam muito de salsicha. E embutidos de eu modo também geral, gosto, vou tomar cuidado agora. Você ferventa? Perdão? A sua salsicha ferventa a salsicha? Ferve a salsicha? Ferve. Ela fica bem quente. Você falou antes o que você fermenta, foi isso? Ferventa. Eu fervento. Fervo. Vocês fervem a salsicha que comem? Sim. Fervem. O palmito? Quem ensinou isso para vocês? Mamãe aprendeu com esse alemão. Então, o Justinus... Quer dizer, ferveu, comeu, não tem problema. Pode comer. Todo mundo tem essa ideia, né, de que é do palmito, é da salsicha. O botulus, em latim, é salsicha. O termo é esse. Mas vem de outras coisas também, enlatados. Na verdade, a bactéria ela pode estar presente em qualquer ambiente, inclusive na sua caneca. Toma cuidado. Alex, você lavou bem isso aqui? Eu asepsio exatamente. Então, não tem bactéria aqui, mas pode ter o esporo dela. Ela pode se encapsular, ela vira uma cápsulazinha e fica por milhares de anos fechadinha até que ocorre um momento mais propício para ela se proliferar e aí, então, invadir o organismo de um ser humano ou de um animal. Tem o botulismo bovino, que mata mais de 400 mil cabeças de gado só no Brasil por ano. Tem cavalino também, não? Não acredito que tenha, mas pode ocorrer assim, a infestação de um animal para o outro. Mas... Agora, Cristiano, você falou aí quer dizer, que antigamente não tinha saída. A pessoa pegava a toxina e aí não... Tem relatos. Não escapava. É interessante, na América Central, aqueles xamãs, né, eles queriam matar o seu inimigo, mas eles não queriam que o inimigo soubesse que eles iriam matá-lo. Então, eles chamavam isso para o banquete e, sabendo que tinha alguma coisa naquela salsicha, que eles usavam muitas vísceras, sangue humano, então eles faziam o quê? O xamã fazia o quê? Na pagelança dele. Ele não fervia muito bem aquela salsicha feita com sangue, deixava para defumar num ambiente muito ruim, e ele sabia que aquilo lá poderia matar o seu inimigo. Então ele chamava o pessoal para um banquete na sua tribo, e a pessoa comia, ingeria, ele comia a dele, né? E aí 3, 4 dias depois, aquelas pessoas que ingeriam aquela salsicha iam morrer.
Só que elas não sabiam que tinha sido por conta do alimento comido uma semana antes, 3 dias antes. E aí depois eles acabavam dizimando, às vezes, uma tribo, uma população inteira. Sim, mas não tinha ninguém que, por exemplo, até a gripe espanhola, né, que matou acho que 1/3 da população do mundo, uma brutalidade dessas, tinha gente que não morria da gripe, quer dizer, tinha defesa imunológica em relação. Em relação à botulina... É um pouco diferente, porque a toxina, na verdade, é o produto. Não existe defesa? Não, aí depende da quantidade que a pessoa ingeriu. Porque imagine que 1 grama da toxina pode matar 1 milhão de pessoas. 1 grama da toxina, na forma purificada, pode matar 1 milhão de pessoas, desde que cada uma tenha recebido a dose letal média para a toxina. Mas é isso que eu estou perguntando. Quando não é letal, o que acontece com a pessoa? A pessoa fica com a musculatura do corpo, o botulismo, a doença botulismo é assim. A pessoa ingere aquele alimento, dali a algum tempo, 2, 3 dias, ela começa a ter sintomas como visão dupla, borrada, começa a ficar fraca, cansada, até o ponto da musculatura toda do organismo, do corpo, ficar relaxada. Ocorre um relaxamento de todos os músculos do organismo, inclusive respiratórios. Então a pessoa morre por dificuldade para respirar. Ela pode... Mas você não salvou ninguém até agora, eu estou assustadíssimo. Eu perguntei para o cara que sobrevive, ele fica permanentemente com algum sintoma de que teve? Não. Se ele conseguir sobreviver, por um período de pelo menos 3 a 4 meses... isso hoje, com a ventilação mecânica, a terapia mais intensiva, a pessoa hoje consegue sobreviver. No passado isso não existia, né? O ventilador mecânico surgiu há pouco tempo. Então começaram a ocorrer mortes na Alemanha que eram atribuídas a alguma coisa. Aí esse alemão ele começou a pesquisar, mas ele não sabia bem o que era. Era um período ainda muito precoce da medicina, da ciência. Só no final do século XIX, que na Bélgica, houve um belga que, num funeral, onde uma banda foi tocar, eram 34 pessoas, alguns músicos, 10 músicos, e eles, antigamente, o pessoal fazia muita festa, né, em funeral. E aí estavam tocando no funeral e o pessoal servindo presunto, fabricado de maneira estranha. Era um período que ainda as condições sanitárias não eram muito boas, a gente não tinha muito conhecimento ainda desse tipo de problema. E a microscopia óptica tinha acabado de sair, assim, para ver a bactéria, né? E aí, além do morto, morreram mais 3, né? Músicos, porque comeram aquela comida contaminada. Só que eles não sabiam bem por quê. O Ermerding, esse belga, ele fez, então, a correlação entre o alimento comido e ele foi autopsiar os corpos e verificou, já com a microscopia óptica, que existia uma bactériazinha lá. E aí ele chamou ela de bacilos botulinos, porque já tinha os estudos daquele outro alemão. Da salsichona. Da salsichona, ele chamou então a doença, depois disso, de botulismo. E aí é que começou então a pesquisa mais intensa sobre o assunto. Mas, infelizmente, nesse momento ainda não para fins médicos. Agora, ainda tem um período de incubação? Tem um período de incubação que pode variar. Aí, se a pessoa adquiriu, ela ingeriu a bactéria viva, bonitinha, ela vai ter em 3 dias, bonitinha ali no organismo, ela vai ter em 3 dias, vai começar a ter os sintomas. Depois disso, ela já apresenta a doença. A pessoa que ingeriu o esporo e a bactéria ainda vai sair daquela cápsula e fazer, então, começar a produzir a toxina, isso demora um certo tempo. Então, porque não é a bactéria. Semanas? 2 a 3 semanas. Não é a bactéria em si que causa o problema, é a toxina que ela produz. Você sabe que tem um filme belíssimo, um filme francês, chamado Se Tous les Gars du Monde, Se Todos os Homens do Mundo. Você já ouviu falar desse filme? Não. É baseado numa história real de uma tripulação de um navio russo, que os tripulantes todos são atacados de botulismo, todos, por causa de uma conserva que comeram. E ainda o cara dá uma mensagem de rádio que é captada, é sobre radioamadores, é captado por um radioamador que passa para outro, aquilo vai fazendo a volta ao mundo até chegar no posto onde há a vacina, não sei se é vacina. Existe uma vacina hoje para o botulismo. Que aí passam isso para um navio que vai ao encontro, não sei se é um navio ou se eles jogam de avião, alguma coisa assim, e conseguem salvar a tripulação
toda. A não ser, quer dizer, não, já tinha morrido 1 ou 2 pessoas, mas salvam o resto da tripulação graças a essa vacina. Você sabe se é baseado em fatos reais? Totalmente. Totalmente. É um filme dos anos 50 que chama Se Todos os Homens do Mundo se Dessem as Mãos. Que é uma frase francesa, si tous les gars du monde se donnaient la main. Sim. Salvaria muita gente, muita coisa. Essa vacina resolve mesmo? É vacina mesmo? É uma vacina, só que, na verdade, assim, existe um soro. Para essa situação onde a pessoa já infectou, é um soro antitoxina. Então, tudo bem, quero um ingere soro. aquele soro, coloca o soro, a pessoa... se a tempo dela não ter ainda falha na parte respiratória, ela pode ser salva. Agora, a vacina existe e ela foi criada para vacinar os soldados que vão para a guerra, né? Principalmente os soldados. Porque você sabe, não sei se você tem conhecimento disso, mas a toxina ela surgiu para fins bélicos, né? Esse é um lado muito interessante da história dela, que eu acho fantástico, que assim, algo que foi extremamente ruim para a humanidade se converteu em uma coisa muito interessante que trouxe benefícios para tantas pessoas que daqui a pouco a gente vai falar. Mas essa história armamentista é que levou à produção, no futuro, de um remédio. Qual é o remédio? A toxina botulínica é o próprio remédio. Ela em si, ela pode trazer benefício. Aquele mesmo alemão que falou para vocês ferverem a salsicha, ele também, já naquela época, 150 anos atrás, ele já previu que ela poderia ser utilizada em situações onde você tem uma rigidez muscular. Onde tem um músculo duro, você pode injetar a toxina naquele músculo e então relaxar o músculo. É o caso do Botox? O Botox é uma marca. Botox é uma marca, um nome comercial. Foi a primeira toxina comercialmente vendida, por isso que acabou se transformando como o nome do princípio ativo, mas na verdade é uma marca comercial. Existem outras toxinas no mercado. Não, tudo bem. Eu estou falando o genérico, como o Gillette acaba sendo para toda a lâmina. O Botox acaba sendo para todas as toxinas. A toxina ela foi, então, inicialmente utilizada para fins armamentistas, para matar gente, né? Só que o pessoal não conseguia muito assim, domar a toxina. Muita gente. Muita gente. Então, imagine que 2 litros da toxina purificada na represa de Billings poderia matar São Paulo todinha. A população da cidade de São Paulo poderia morrer com 2 litros de toxina jogada dentro. Acho que você não devia dar esse tipo de sugestão aqui. Mas é difícil produzir. Não é tão simples produzir. É isso que levou à dificuldade em matar gente em guerra. Não existem relatos oficiais de que ela tenha sido utilizada em guerra. Mais recentemente, na Guerra do Golfo, foi falado muito isso. O pessoal usou até como argumento para invadir o Iraque a presença de armas biológicas em território iraquiano. Mas vamos falar das benesses da toxina, né? Sim. Você falou do Botox. Aliás, o Derico, não sei se você sabe, ele tem a careca toda enrugada, mas ele aplica Botox, fica lisinha. Sim. Em cera. Além quer dizer, quando a pessoa tem um problema muscular qualquer de contração, sim. Um exemplo. A ponte entre a guerra, a arma e o tratamento de doenças, ela ocorreu justamente dentro de um local onde se fazia esse tipo de pesquisa. Então, um militar nos Estados Unidos, no chamado Camp Detrick, ele começou a se interessar pelas pesquisas com toxina e ele não era médico, ele entrou na faculdade de medicina, se tornou médico e passou a estudar o produto para tentar domá-lo, para fazer com que ela fosse purificada, cristalizada, estabilizada, fazer com que um produto hoje, no caso do Botox, ele tem uma duração, prazo de validade de 3 anos. Então, ele conseguiu fazer com que aquela toxina que era indomável, ela pudesse ser conservada e utilizada com segurança, padrão de tratamento, onde você aplica hoje e sabe que aquele resultado vai durar 3, 4 meses, com a mesma unidade, a equivalência de dose. E ele conseguiu fazer isso e ele chamou lá dentro do Camp Detrick um oftalmologista, Dr. Alan Scott. Está vivo hoje ainda, o Edward Shantz, que foi esse que eu citei, ele já morreu em 2005, mas o Dr. Alan Scott está vivo. Ele começou as pesquisas com estrabismo, inicialmente.
oftalmologista. Talvez se fosse um neurologista, ele poderia ter pensado numa sequela de AVC, onde teria uma rigidez muscular. Mas ele é oftalmologista e ele passou a pesquisar o estrabismo. A pessoa faz, num caso agudo, a pessoa sofre um acidente, fica com o olho virado, aplicada a toxina naquele músculo do olho, que está puxando o olho para um lado, ele pode relaxar e o olho voltar para a posição normal. Isso já foi efetuado? Quer dizer, Foi efetuado. A primeira indicação terapêutica foi essa. E aí ele passou a pesquisar ainda mais, começou a utilizá-lo em macacos, isso inicialmente em ratos, macacos e assim por diante. Em 77, o FDA aprovou, o órgão americano aprovou o uso, as pesquisas em seres humanos com a toxina para fins terapêuticos. E aí entrou estrabismo, depois espasmo hemifacial, que é uma contração involuntária do rosto, da metade do rosto. O pessoal chama muito de tique, né? Tique nervoso. Então bateu um vento. O cara, bateu um vento, exato. Então são coisas assim, eu vou ter que fazer eu vou ter que mostrar para vocês dessa forma, porque a gente tem hoje uma regulamentação nova do Conselho Federal de Medicina em que não pode se ilustrar entrevistas, informes médicos com casos identificáveis, casos clínicos identificáveis. Então, eu vou ter que fazer algumas coisas aqui. Não, mas não é como zarolho, sim, aqui. Então, você pode servir de Bateu um vento, aqui. Isso de maneira involuntária. A pessoa tem uma contração involuntária de um lado do rosto, provocada por um estímulo do nervo. Às vezes provocado também por uma bactéria, né? Às vezes por um vírus, alguma coisa. Isso é um pouco diferente. Você está falando da paralisia facial. Paralisia facial, ela pode, posteriormente, a pessoa que permanece com a paralisia após um período que deveria já ter melhorado, depois de um tempo, a pessoa pode passar a ter contrações involuntárias. E priapismo? Não, priapismo aí não entra ali. Que o pênis fica duro. Mas aí é uma situação diferente. O pênis não é músculo. O pênis não é músculo. O pênis é um corpo cavernoso, é veia, vasos, são vasos sanguíneos. Sempre tratei ele não tão é mal. Não responde você a está exercício. forte. Não é músculo. Então é vasos, são vasos sanguíneos. Então, assim, toda condição onde você tem essa contração excessiva poderia ter benefício. E hoje a gente já tem mais de 70 indicações médicas de tratamento, isso esquecendo o lado da estética que veio posteriormente à utilização terapêutica. E todas elas com sucesso. A gente não dá tempo de ficar falando das 70, maioria. Mas não vamos falar das 70. Eu nem poderia fazer isso. Eu vou falar daquelas que são as mais comuns, aquelas que nós temos indicação aprovada pela Anvisa, pelos órgãos sanitários. Então, a primeira foi estrabismo. Eu não sou oftalmologista, tem casos assim, bem interessantes em que ocorre um trauma, por exemplo. A criança fica de um olho só com o olho virado, aplicou, ela pode voltar esse olho. No caso, por exemplo, do blefaroespasmo, é uma condição chamada, é uma distonia, uma contração involuntária dos dois olhos. A pessoa faz uma contração excessiva e não consegue abrir o olho de forma alguma. Eu tenho uma paciente em São Paulo que ela foi atravessar a Avenida Paulista, fechou o olho, ela ficou ansiosa, fechou o olho no meio da rua e foi atropelada. Sim, fechou o olho para... Parece experiências do Michel. Em Nova York, a pessoa fecha o olho, vou atravessar a rua. Mas ela fechou o olho no meio quando estava atravessando a rua. É uma situação que é bastante importante, porque isso parece ser voluntário. A pessoa faz isso porque você quer. Essa mesma paciente teve problemas no INSS quando foi fazer a perícia. Que disseram para ela, abre o olho, aí filmava a pessoa para verificar, dá uma olhada nela. Porque... espetáculo do Michel, tá aí. Exato, então pode... E resolveu com quantas aplicações? Resolve. Essa, no caso, é uma doença que ela é crônica. Como assim? A pressão alta. Você tem pressão alta, você tem cura da pressão alta? Não, você tem remédio. Você tem controle. Então, nesse caso, ela pode se beneficiar. Tem que ser aplicada o tempo todo. A cada 4 meses, mais ou menos. O nosso tempo já estourou, porque o assunto é extremamente fascinante, mas já deu uma ideia das duas aplicações, que começa com uma coisa letal e termina uma coisa vital. Não daria para a gente falar um minutinho sobre as sequelas neurológicas, por exemplo, do AVC, da paralisia cerebral? Eu queria saber. Você quer assustar as pessoas? É possível. Se for rapidinho, que a gente já estourou, depois fica complicado para a gente editar. Quantas pessoas aqui tem pelo menos um familiar em casa que tem um problema neurológico, uma sequela, ou que conhece um filho, parente, alguém? Quantas pessoas daqui, que estão aqui na plateia? Hoje no Brasil nós temos 4,5 milhões de pessoas
com uma deficiência motora ou grave, ou que simplesmente a pessoa não anda, e que poderia ter benefício com o tratamento. Ela relaxa o músculo que ela vai poder deambular e conseguir levar a mão até a caneca, que eu vou levar para o meu filho, viu? Porque ele pediu, o Daniel está em casa assistindo. Então ela consegue ter um ganho funcional. Você está se arriscando a não poder levar a caneca. Eu tenho que terminar o nosso papo. Eu sou o último. A toxina ela pode trazer benefício para várias doenças, mas as pessoas ainda atribuem o uso dela apenas para o lado estético. O que é fantástico que você abriu para toda essa população brasileira, que ter conhecimento um pouco maior sobre isso e procurar dentro dos seus estados centros de referência que são habilitados. Hoje nós temos mais de 1000 médicos no Brasil. Você não vai dar o nome de cada um deles. Treinados para fazer a aplicação e que as pessoas não conhecem. Então procura o centro de referência. Tem uma sequela de AVC, tem uma criança com paralisia cerebral em casa, conversa com o seu neurologista. Às vezes ele não sabe aplicar, mas encaminha para quem sabe. Procura fazer um acompanhamento correto. Ela não é milagrosa, mas ela pode trazer um benefício muito grande na qualidade de vida, na reabilitação motora, que antes ela não tinha. Aplicado no músculo rígido, ela vai fazer o quê? Vai fazer esse músculo relaxar, fazer melhor uma higiene, deambular melhor, fazer coisas que são importantes para a vida do dia a dia. Ok, muito obrigado pela sua rápida passagem aqui pelo... Eu conversei com o doutor Cristiano Milani, aliás, ótimo, você explicou lindamente, né? Porque é uma coisa que a gente escuta falar da toxina só em relação à testa, né, das pessoas. E não é exatamente isso. Sim, eu posso te entregar um presente? Um presente de uma pessoa que... Eu não tenho ainda o meu livro publicado. Todo mundo entrega livro aqui. Mas eu trouxe um presente, quase todo mundo. Não pode, entrega depois. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom.